Hoje nós vamos conversar sobre as infecções do trato urinário, as ITUs. Então, a infecção do trato urinário, ela é a colonização, né, por alguns micro-organismos de qualquer segmento do trato urinário, né? Então, a gente pode ter essa colonização em qualquer local, né, incluindo os rins, denominado então pielonefrite, os ureteres, denominado ureterite, a vesícula urinária, né, que a gente tem as famosas cistites, e as uretrites, quando a gente tem a contaminação da uretra, tá? Mas, no geral, o que acontece é uma contaminação que vai sendo de uma forma ascendente, percorrendo todo o sistema urinário, e a gente tem, então, um conjunto chamado de infecção do trato urinário. Então, dificilmente a gente separa, né, essa nomenclatura. A gente acaba, paciente que tem sintomatologia, sinais clínicos e diagnóstico de infecções de qualquer dos locais do sistema urinário, a gente acaba nomeando como infecção do trato urinário, tá? As infecções, elas acontecem devido a uma falha dos mecanismos de defesa, né, que o sistema urinário compreende, que a gente vai conversar detalhadamente sobre cada um deles. E após essa falha desses mecanismos, vai possibilitar, então, a adesão, né, do micro-organismo, a multiplicação dele e a persistência, né, nesse local. Então, as infecções, elas podem acontecer por qualquer tipo de micro-organismo, incluindo bactérias, fungos, como Mycoplasma e Chlamydia, ou vírus, né? Só que a maioria, né, a grande maioria das infecções são causadas por bactérias, tá? Especificamente as Escherichia coli, né, acontecendo aí em torno de 45% dos casos de infecções do trato urinário em animais, né? E isso está muito relacionado com a anatomia, né? Então, a gente tem, muito próximo aqui da região da saída da uretra, temos também a saída do sistema gastrointestinal, né? Com a excreção das fezes. E a gente acaba tendo, então, uma contaminação direta, né, das fezes com as bactérias que são as mais prevalentes, as Escherichia coli, diretamente para a uretra, tá? E essa bactéria, ela vai ascendendo no sistema urinário do paciente. Mas além da Escherichia coli, a gente pode ter a contaminação de qualquer bactéria do ambiente externo ou da pele do animal, né? Como, por exemplo, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas e Enterobacter. E uma particularidade é que as infecções do trato urinário, infelizmente, atualmente elas acabam compreendendo o envolvimento de bactérias multiresistentes, né? Então, bactérias extremamente resistentes à antibiótico-terapia, que é a base do tratamento, né? Isso porque a gente tem, infelizmente, um uso irracional de antibióticos, né? Por parte tanto da medicina veterinária como da medicina humana, que acaba então predispondo à resistência dessas bactérias e elas acabam acontecendo de uma forma muito comum no sistema urinário dos animais, tá? Ela acomete principalmente cães, né? Pode acometer gatos também, mas principalmente cães e fêmeas, tá? Por quê? Por conta da anatomia da fêmea. Então, as fêmeas, elas acabam tendo essa relação entre o sistema urinário e o sistema gastrointestinal muito mais próximo, né? Então, a gente tem a saída da uretra aqui do ladinho da saída do ânus. E também as fêmeas, elas têm uma uretra mais curta. E isso acaba, então, propiciando uma maior ascensão das bactérias do meio externo para a vesícula urinária e, posteriormente, a ascensão para os órgãos superiores, tá? Então, fêmeas são muito mais acometidas do que os machos. Na maioria das infecções do trato urinário, elas ocorrem devido a apenas um micro-organismo, tá? Apenas um tipo de bactéria, por exemplo. Mas em 20 a 30% dos casos, a gente pode ter infecções mistas, né? Com mais de um tipo de bactéria acontecendo. E isso vai estar relacionado diretamente a alterações, né? Tanto anatômicas, né? Como funcionais do trato urinário. Então, animais que acabam sendo mais predispostos, como, por exemplo, animais com doença renal crônica, né? Então, que acaba perdendo aí uma importante barreira de defesa. Ou então animais com alterações anatômicas congênitas, como, por exemplo,
a presença de ureteres ectópicos, né? Ou ainda sobre alterações funcionais, a presença de urolitíases, né? Que a gente conversou na aula passada. As urolitíases, elas acabam predispondo às infecções, tá? Então, nesses casos, a gente pode ter infecções mistas acontecendo. E o que vai definir se a capacidade desse micro-organismo de se aderir, colonizar e multiplicar-se no sistema urinário vão ser, então, a virulência dessa bactéria, a magnitude da área cometida, então, o quanto que essa bactéria está cometendo do sistema urinário, e da presença ou ausência dos mecanismos de defesa próprios do sistema urinário. Então, existem uma grande variedade de mecanismos de defesa no sistema urinário, que acabam, então, dificultando muito as infecções do trato urinário, né? Então, imaginem que, por ter, né, essa questão anatômica, uma uretra, né, uma saída da via urinária muito próxima, né, tanto do sistema gastrointestinal, com contato direto com as fezes dos animais, assim como diretamente com o ambiente onde esse animal está, né? Então, imaginem se todo animal que tivesse um contato externo com uma bactéria ficasse doente, né? Então, isso não acontece, porque o próprio sistema urinário consiste de mecanismos de defesa para evitar que isso aconteça, né? Então, a própria micção normal e natural do animal compreende um importantíssimo mecanismo de defesa, tá? Então, somente pelo ato do animal urinar adequadamente, a gente tem aí a eliminação de 95% até das bactérias, né? Que acabam tendo essa ascensão, tá? Então, o animal estar urinando, né, num fluxo urinário adequado, tendo uma micção frequente, né, e com pouco volume residual após a urina, a gente tem uma menor probabilidade de infecção do trato urinário. Então, é muito comum que, durante a anamnese do seu paciente com sinais de ITU, você perguntar, né, sobre como que é a urina, né, como que esse paciente urina, qual que é o comportamento de urina desse paciente, e o proprietário comentar que é um animal que vive dentro de casa ou dentro de apartamento, que não é acostumado a urinar dentro de casa, porque só foi treinado para urinar fora de casa, e ele urina a hora que o proprietário vai passear, né? Que normalmente é uma vez ao dia, a hora que ele chega do trabalho, né? Então imaginem que esse animal ficou lá o dia inteiro, né, segurando a urina, para depois então urinar. Então esse paciente que acaba segurando urina muito tempo acaba tendo uma perda desse mecanismo de defesa, assim como animais que têm um maior nível de volume residual pós-urina. Então, em torno de 10 a 12% da urina, quando o paciente urina, é normal que fique ainda uns 10 a 20% de urina dentro da vesícula urinária. Só que o problema é quando isso acontece de forma maior, né? Quando a gente tem mais volume residual, por exemplo, em animais incontinentes urinários, né? Que acabam tendo uma perda da capacidade de controlar os movimentos do esfíncter uretral, né? Então, esse paciente ele acaba segurando, acaba ficando mais urina dentro da vesícula urinária, e ele acaba ficando mais predisposto às infecções do trato urinário, tá? Além disso, as próprias estruturas anatômicas do sistema urinário compreendem de mecanismos de defesa, como, por exemplo, a característica de ser um peristaltismo unidirecional. Então, o fluxo de urina, conforme ele é produzido e é excretado, ele segue apenas um fluxo. Então, desde que ele sai dos rins pelos ureteres até a saída da uretra, ele tem essa característica de ser um fluxo unidirecional. Ele não volta. Então, o peristaltismo, ele é somente via descendente, tá? Então, isso acaba diminuindo os riscos das bactérias conseguirem ascender no sistema urinário, né? O próprio uroepitélio do sistema urinário é composto de vilosidades que acabam, então, dificultando a adesão dessas bactérias na mucosa. E, no caso dos machos, a presença do fluido prostático sendo eliminado junto com a urina também acaba se tornando um mecanismo de defesa. Então, cães, né, com doenças prostáticas, como, por exemplo, a hiperplasia prostática em cães machos idosos não castrados, acaba, então, diminuindo a excreção desse fluido prostático e ele é um animal que fica mais predisposto ao desenvolvimento das ITUs.
Toda a mucosa do sistema urinário é composto de mecanismos de defesa, de barreira de proteção, né, com produção de anticorpos próprios, glicosaminoglicanos, e possui também uma flora bacteriana própria, né, do sistema urinário, que acaba sendo, então, uma flora que compete com outros tipos de bactérias, evitando, então, a colonização de outros tipos. E a urina, né? A urina por si só, ela possui diversas propriedades antimicrobianas, né? Então, a urina acaba se tornando um meio difícil de colonizar e de se multiplicar, né? Então, seu pH baixo diminui muito a multiplicação bacteriana, é um fluido hiperosmótico de alta concentração de ureia, que também acaba diminuindo a multiplicação bacteriana, e presença de mucoproteínas, então, atuando como importantes mecanismos de defesa do sistema urinário. E com relação aos fatores de virulência das bactérias, que facilitam com que elas quebrem ou rompam esses mecanismos de defesa e façam a sua contaminação, então estão diretamente relacionados a fatores que caracterizam, então, a sobrevivência da bactéria na urina, a adesão à mucosa do sistema urinário, resistência nesse local. Elas causam aumento da inflamação local, então, aumentando a liberação de fatores inflamatórios naquela região, se tornando uma mucosa mais frágil, né? E também fazem inibição nos macrófagos da própria barreira imune do sistema urinário, então, sendo fatores importantes para que a bactéria sobreviva nesse local, né? Então, dependendo de quão virulenta for aquela bactéria, mais ela vai ter esses fatores e mais ela vai conseguir sobreviver e infectar o trato urinário. Então, por exemplo, a presença de fímbrias, que acabam facilitando a adesão das bactérias na mucosa, a produção de beta-lactamase, que acaba aumentando a resistência bacteriana à ação de alguns antibióticos, a secreção de aerobactina, né? Então as bactérias elas liberam essa substância que é capaz de extrair o ferro do próprio hospedeiro e torna a sua sobrevivência, então, possível, assim como a secreção de polissacarídeos, que vão impedir, então, que essa bactéria seja fagocitada pelas células de defesa do sistema urinário do hospedeiro, né? Além disso, existem as bactérias produtoras de urease, que transformam a ureia da urina em amônio, né? Capazes de lesar a camada de defesa de glicosaminoglicanos da vesícula urinária, causando lesão da mucosa, permitindo a adesão de novas ou de outras bactérias. Então, são todos fatores, né, que permitem com que essas bactérias sobrevivam. Isso vai depender muito do tipo de bactéria, né, e de quão virulenta ela for, tá? Então, a partir de que houve a instalação da infecção, né, as bactérias elas começam a se multiplicar e começam então a ascender, né, para os rins. Então, é muito comum que cistites crônicas ou cistites não tratadas adequadamente, essas bactérias elas acabam então conseguindo ascender diretamente para os rins, tá? Causando muito mais problema. Então, através do movimento browniano, que é também considerado um fator de virulência da bactéria, elas conseguem então se movimentar contra o fluxo urinário, que é unidirecional, e acabam conseguindo chegar até os rins, né? E o grande problema é que lá nos rins, na medula renal, a gente tem um baixo fluxo sanguíneo fisiologicamente, né? Então, consequentemente, a gente tem menos anticorpos chegando nessa região e também menos resposta inflamatória sendo gerada. Então, as bactérias elas conseguem chegar nessa localização de medula renal e causam então infecções graves, né? Que podem evoluir então para até mesmo infecções generalizadas, dependendo da gravidade da infecção. E a quebra dos mecanismos de defesa, né? Então, fatores que levam à quebra e diminuição daqueles mecanismos de defesa próprios do sistema urinário, eles acabam predispondo a infecção ou então perpetuando uma infecção que já está lá instalada, né? Então, como por exemplo, a atonia vesical, que é então a perda do controle da musculatura da vesícula urinária, então ela perde a sua capacidade de contração e a urina acaba ficando retida por um defeito neurológico, cistites crônicas que não são tratadas adequadamente, né? A presença de lesões, malformações como o ureter ectópico predispõe muito às infecções
urinárias, piometra, metrite, por conta também aí da anatomia, que acabam sendo regiões que estão intimamente ligadas com o sistema urinário, né? Então, até mesmo é chamado de sistema gênito-urinário, porque são muito interligados nas fêmeas, então a gente pode ter a ascensão dessas bactérias do sistema genital para o sistema urinário. Neoplasia no sistema urinário, que acabam diminuindo muito mais a barreira de defesa desse local, prostatite em cães, que eu já falei, né? E também a utilização de sondas uretrais de uma forma mais prolongada, né? Então, é comum que, às vezes, você se depare com pacientes que precisam, né, passar pelo procedimento de cateterismo uretral, né? Então, colocação de sondas, tanto em felinos obstruídos, né? Assim como em animais que vão fazer algum procedimento cirúrgico, animais incontinentes. Então, a presença dessa sonda de uma forma prolongada acaba criando uma comunicação direta do meio externo com o meio interno, urinário, e a gente tem, então, muito mais perpetuação bacteriana e novas infecções também. Alguns fatores, né, do próprio organismo ou fatores metabólicos que também levam à quebra desses mecanismos de defesa e tornam o paciente propenso a desenvolver ITUs incluem o uso da quimioterapia e corticoterapia por conta da queda da imunidade, a diabetes e o hiperadrenalismo também. Então, qualquer fator que leve à imunossupressão, né, doenças imunes, a doença renal crônica, principalmente, porque a gente tem, né, de acordo com a fisiopatogenia da doença renal crônica, a gente acaba tendo uma baixa concentração dessa urina, né? É uma urina pouco concentrada e a gente viu que a concentração urinária é um importante mecanismo de defesa. Então, animais com doença renal crônica, com urinas muito diluídas, né, com baixa capacidade de concentrar urina, acaba tornando o meio propício à infecção. Aqui, principalmente em gatos, né, porque gatos é difícil você ter infecção do trato urinário, porque eles têm naturalmente a urina muito mais concentrada do que os cães, né? Então, gatos é difícil você ter infecção do trato urinário por conta disso. Então, gatos doentes renais crônicos, né? Ou então gatos com infecção do trato urinário espontânea, é importante você suspeitar de doença renal crônica associada. Assim como o hipertireoidismo também em gatos, que também vai levar a baixa concentração urinária. As infecções do trato urinário, elas podem ser complicadas ou não complicadas, tá? As infecções não complicadas são aquelas em que há ausência, né, de anormalidades, tanto estruturais como funcionais. Então, é aquele paciente que não tem nenhuma dessas alterações, mas acabou contraindo uma infecção do trato urinário por algum motivo, tá? Então, ele tem os mecanismos de defesa ainda preservados, né? E respondem rapidamente a uma terapia apropriada. E os sinais clínicos desse paciente vão cessar em até 48 horas. Então, na maioria das vezes é assim que começa, tá? Então, um animal saudável que acabou tendo ali uma diarreia ou algum motivo que levou ele ter ou então a presença dele num local muito sujo, muito contaminado, que acabou causando então a infecção direta ascendente do meio externo para o meio interno, tá? Mas tudo está preservado, esse animal está com a imunidade legal, ele então consegue responder adequadamente à terapia. Então, essa é uma infecção do trato urinário não complicada. Já as ITUs complicadas, que infelizmente é o que a gente mais se depara, a gente tem aqui uma classificação, né? Então, a gente pode ter as infecções persistentes, né? Que é quando a gente tem a bactéria, ela persiste mesmo com o tratamento com antibiótico terapia. As reincidentes, quando a gente identifica a mesma bactéria do início, né? Mesmo após dias ou semanas do término da antibiótico terapia, tá? Reinfecção, quando o animal acaba se reinfectando com outro tipo de bactéria depois de meses do término da antibiótico terapia, né? Então, é uma nova bactéria. Esse animal, ele teve uma, se curou, mas se reinfectou com outra. E a superinfecção, quando a gente tem mais do que uma bactéria envolvida na infecção do trato urinário.
As ITUs, elas podem ser desde assintomáticas, né, sendo achados normalmente de exames de urina, por exemplo, ou então sintomáticas, tá? Na maioria das vezes, as infecções do trato urinário inferior, elas costumam ser assintomáticas. Então, dificilmente uma cistite, por exemplo, vai causar sinais sistêmicos importantes. Então, vai acabar sendo um achado, tá? Agora, aqueles animais, né, que possuem alguma doença de base ou comprometimento do sistema de defesa, do sistema urinário, ou animais com pielonefrite, eles vão acabar tendo muito mais sintomatologia, né, principalmente as infecções complicadas. Então, no caso dos sinais relacionados às infecções do trato urinário inferior, né, que compreendem bexiga e uretra, a gente vai ter, então, principalmente polaciúria, que é o aumento da frequência urinária. Então, é um animal que ele está urinando várias vezes, pouquinhas quantidades. Estrangúria e disúria, que é aquele animal que sente muita dor para urinar e a urina sai em gotinhas, tá? Hematúria, principalmente presente no final da micção, porque acaba sendo um sangue provindo do trato urinário inferior, então ele é produzido lá normalmente, mas quando o animal está terminando de urinar, sai esse sangue proveniente do final do sistema urinário, tá? E essa hematúria, ela pode ser visível, né, tanto pelo proprietário quanto na sua avaliação, ou então ela é somente uma hematúria microscópica, visualizada somente na urinálise. Periúria, que é quando o animal ele começa a urinar em locais inadequados, né? Principalmente gatos que começam a urinar fora da caixinha de areia. E a gente pode ter o odor pútrido dessa urina, dependendo da gravidade da infecção. Já os animais com infecção trato urinário superior, eles podem ter, então, sintomas um pouquinho mais graves, né? Ou então sintomas relacionados diretamente com lesão renal, como, por exemplo, poliúria e polidipsia, hematúria presente no início da micção, porque está vindo desde lá da cápsula renal, dor na palpação da região renal, né? Então, principalmente no flanco, esse animal ele pode ter dor. A pielonefrite, pessoal, ela acaba distendendo a cápsula renal, que é extremamente inervada e acaba causando bastante dor. E esse paciente, dependendo da gravidade, pode apresentar sinais sistêmicos, como, por exemplo, febre, depressão, anorexia, tá? O diagnóstico de base das cistites, né, das infecções do trato urinário, são com base nos achados da urinálise e da urocultura. Então, com relação à urinálise, um ponto importante antes da gente conversar é ter um cuidado com o método de coleta e armazenamento dessa amostra, tá? Então, a gente sabe que existem diferentes métodos para coletar essa urina, né? E um desses métodos inclui a sondagem ou então a micção espontânea. Então, é importante que você saiba que tipo de método foi utilizado quando você for interpretar essa urinálise, tá? Porque animais que a coleta foi por micção espontânea, é muito comum que tenha a presença de bactérias do meio externo ou bactérias da pele do animal ali em contato, tá? Assim como pela sondagem, né? O procedimento de sondagem nem sempre é fácil e nem sempre é realizado da forma mais estéril. Então, é normal que a gente acabe tendo contaminação secundária de bactérias do meio externo que não estão relacionadas com o processo inicial, tá? Então, na urinálise, quando ela é coletada de forma estéril, de preferência por cistocentese, um animal com ITU vai apresentar bacteriúria, então a gente pode ter presença de bactérias nessa urina, hematúria, piúria, né, presença de pus, presença de células de transição, células de pelve renal, quando a gente já tem pielonefrite associadas e cilindros também, né, que a gente já tem uma lesão renal acontecendo, e células de transição, né, de todo o sistema urinário por conta da inflamação. Aumento do pH urinário, então é comum que a presença das bactérias tornem essa urina mais alcalina para elas conseguirem sobreviver nesse meio. Proteinúria e avaliar a densidade, principalmente suspeitando aqui de pacientes com doença renal crônica associada. E a urocultura vai ser o padrão ouro para diagnóstico, tá? E é importante que seja feito o antibiograma junto, por conta daquele motivo de a gente ter muita resistência bacteriana associada. Em pacientes com infecções do trato urinário superior, né, então presença de pielonefrite associada,
A gente pode ter também azotenia no exame bioquímico relacionada à lesão renal e leucocitose no hemograma, tá? Dificilmente uma cistite, né, comum vai causar leucocitose, tá? Então, as infecções do trato urinário, elas dificilmente causam repercussões hemodinâmicas importantes. E nos exames de imagem, né, então, principalmente o ultrassom, a gente pode visualizar, então, mucosa da vesícula urinária espessa, tá? Presença de sedimentos urinários, urólitos, né? Tentar detectar malformações congênitas, assim como também sinais de pielonefrite, doença renal crônica. O ultrassom acaba sendo bem sensível para esse diagnóstico. O tratamento de base é com o uso de antibiótico terapia, tá? Além de analgesia e anti-inflamatórios, né? Para diminuir a sintomatologia de inflamação da vesícula urinária e do trato urinário, tá? Mas a base é com antibióticos e o ideal é realizar com base na cultura e no antibiograma, tá? Então, se esse paciente tiver distúrbios concomitantes, precisa ser identificado e tratado adequadamente, porque senão você não vai conseguir ter boa resolução, né? Então, tratar, né, doenças endócrinas, insuficiência renal, urolitíase, causas de incontinência, é importante que você detecte. No caso das infecções urinárias simples, né, a gente não precisa realizar de primeira a urocultura, a gente pode, então, quando é a primeira vez que esse paciente está apresentando, né, e é simples, sem muita repercussão hemodinâmica, a gente pode utilizar antibióticos que tenham uma boa excreção renal. Daí a primeira escolha vai ser a amoxicilina ou sulfacontrimetoprim, ou então as cefalosporinas, e fazer o tratamento por pelo menos 15 dias. No caso das ITUs complicadas, daí sim, né, ou complicadas ou recorrentes, precisa ser feito a urocultura e o antibiograma por conta da resistência. E o tratamento vai ser realizado por no mínimo 6 a 8 semanas e você precisa fazer esse acompanhamento após o tratamento, né? Nesses casos, sempre identificar causas predisponentes e perpetuantes e tratar, né? E se esse paciente está apresentando pielonefrite ou prostatite associada, optar pelas quinolonas, amoxicilina com clavulanato e sulfacontrimetoprim. Então, após a realização do tratamento, né, você precisa avaliar a eficácia para você evitar, né, recidivas. Então, realizar a urocultura 5 a 7 dias antes de terminar e 5 a 7 dias após terminar, para garantir, então, a ausência dessa bactéria e evitar uma recorrência, tá? Existem alguns estudos, né, falando, eu acredito que vocês até vão se deparar, né, falando sobre o uso, por exemplo, de vitamina C, cranberry, para o tratamento das infecções crônicas e recorrentes em cães e em gatos, tá? Não existe, até hoje, nenhum estudo científico que comprove a eficácia e a utilização da vitamina C e do cranberry, tá? Existe apenas um estudo mais recente que avaliou a eficácia do cranberry in vitro, tá? E eles conseguiram, então, identificar a redução da adesão celular e da multiplicação bacteriana, testado apenas para Escherichia coli. Então, eles conseguiram comprovar que o uso do cranberry diminui a adesão e a multiplicação da Escherichia coli em infecções do trato urinário. Mas a gente precisa lembrar que existem outras bactérias que também podem estar presentes, então por isso que é muito importante você realizar a urocultura, tá? Para você identificar qual é o tipo de bactéria e a qual antibiótico ela é mais sensível. E o cranberry, né, ele nunca vai ser um tratamento único, tá? O antibiótico vai ser a base do tratamento, né, associado a analgésico, anti-inflamatórios, como o meloxicam, para diminuir a inflamação, mas o cranberry ele é apenas adjuvante no tratamento. Então era isso, muito obrigada e até a próxima aula.